Isaías 35, versículos de 1 a 4. As regiões desabitadas e os desertos exultarão. A terra desolada se alegrará e florescerá como o açafrão. Haverá muitas flores, cânticos e alegria. Os desertos se tornarão verdes como os montes do Líbano, belos como o Monte Carmelo e a planície de Saron. Ali o Senhor mostrará sua glória, o esplendor do nosso Deus. Fortaleçam os de mãos cansadas e apoiem os joelhos fracos. Digam aos de coração temeroso: sejam fortes e não temam, pois seu Deus vem para vingar-se de seus inimigos. Ele vem para salvá-los. Profeta Isaías, meu irmão. Então, em nome de Jesus, deixe seu coração aberto para o que a gente vai conversar agora. O texto que você leu aqui comigo já começa dizendo que o deserto, a terra desolada, florescerá. Do deserto vão nascer flores. Por que Isaías está falando isso aqui? O povo judeu, nesse momento, estava passando por um monte de ameaça, um monte de conflito, afronta. Israel, que eram as tribos do norte, já estava totalmente comprometida. E o reino do sul, que era a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, estava passando por afrontas. O tempo inteiro eram ameaçados de alguma forma. E nesse contexto, eles estão ameaçados por Edom, os edomitas. Você lembra quem eram os edomitas? Os descendentes de Esaú. Esaú, que era irmão de Jacó. Os judeus, descendência de Jacó, de alguma forma, eram primos dos edomitas, descendentes de Esaú. Então a gente está diante de um contexto, de um conflito praticamente o quê? Familiar. Mas não eram famílias, eram nações disputando. Os edomitas afrontando os judeus. Nesse momento, os judeus estavam passando por um período de deserto, de medo. E aí a gente consegue entender o que está acontecendo aqui a partir de um olhar, meu irmão, de um olhar mais específico, não só para a história dos judeus, mas para a história de todo homem e mulher. Sua história é a minha história também. Porque lá em Gênesis, quando o homem e a mulher introduzem o pecado na nossa história, o que Gênesis fala? Que naquele momento os seus olhos foram abertos. Lembra? E aí olha como a gente precisa fazer com que a nossa experiência de entender o texto bíblico seja cada vez mais profunda. Porque quando a Bíblia fala que os olhos deles se abriram, não é que eles passaram a enxergar mais, não é que eles começaram a enxergar melhor. Os olhos deles se abriram e agora eles conseguem só enxergar de forma errada. Porque antes do pecado entrar na história, Adão e Eva tinham uma referência. Fala para mim, qual que era a referência de Adão e Eva, meu irmão? Deus. Tem gente que acha que Adão e Eva não sabiam o que era mal antes do pecado. Eles sabiam muito bem o que era mal. Eles não passaram a ver o mal depois que o pecado entrou. Eles não eram dois adultos infantilizados que não têm noção da vida. Claro que eles sabiam o que era mal, porque quando a serpente perguntou o que foi que Deus disse, eles sabiam dizer: disso aqui a gente pode comer, disso aqui a gente não pode comer. A diferença é que antes do pecado,
A noção de bem e mal que Adão e Eva tinham estava atrelada ao que Deus falou que era bem e o que era mal. Eles enxergavam a vida a partir da referência que Deus havia dado para eles. Bem é o que Deus falou que é bem, e mal é o que Deus falou que é mal, e acabou. Agora, quando eles colocam o pecado na história, quando o pecado entra no jogo, a referência de bem e mal não tem mais a ver com o que Deus falou, porque agora os olhos se abriram. Então os olhos se abriram e eles passam a enxergar a vida, a história, a si mesmos, a partir do que eles consideram ser bem e mal. Aí não fica difícil a gente entender por que que Israel passava por tantos conflitos, por que que existe tanto conflito hoje, por que que existe um monte de guerra aí que já aconteceu e que está prestes a acontecer, por que que você tem guerra dentro da sua casa, por que que você tem guerra no lugar onde você trabalha, por quê? Porque nossos olhos foram abertos, irmãos. E aí você carrega uma referência de bem e mal que é sua, e a pessoa com quem você mora carrega outra referência de bem e mal que é dele. E os conflitos começam quando? Quando você e a pessoa com quem você convive começam a, mesmo que inconscientemente, disputar para ver qual referência de bem e mal vai prevalecer. Se a gente não entende esse panorama da história que a Bíblia conta sobre nós, a gente não vai olhar para o lugar certo quando a questão é resolver os problemas dos desertos que a gente carrega. Os olhos se abriram e a gente passou a enxergar a vida errada, irmão. Antes, Adão e Eva tinham a sua referência naquilo que é invisível, na referência de Deus. Os olhos se abriram, agora eles só enxergam o que é concreto. Eles só valorizam o que dá para ver, o que dá para tocar, o que dá para medir. Aí, meu irmão, deixa eu falar para você uma coisa. Em resumo, sabe o que acontece comigo e com você? É que agora, por causa do pecado na história, a gente vê, mas não enxerga. A gente consegue ver o aparente, mas não consegue enxergar o invisível. A gente dá prioridade para aquilo que é aparente, para aquilo que a gente consegue ver, tocar, contabilizar, medir. Quer dizer, a gente dedica muito tempo para aquilo que a gente pode o quê? Possuir e controlar. Meu irmão, a gente gasta tempo, muito tempo, dedica muito tempo com as coisas que a gente consegue possuir, tocar e controlar. E a gente gasta muito pouco tempo com aquilo que é invisível, com aquilo que não dá para tocar, mas que tem valor eterno. Eu vou explicar isso melhor para você. Você é um ser espiritual. Quer dizer que a sua jornada de vida, ela é uma jornada baseada no quanto você se preenche de Deus, de forma que aquilo que Deus colocou dentro de você, gera em você uma dependência. Você passa a ser dependente de Deus, porque você passa a priorizar aquilo que Deus está colocando e fazendo dentro de você. Quando você passa a priorizar qualquer outra coisa que é visível, que você pode tocar, porque fala para mim, meu irmão, você consegue tocar seu espírito? Não, porque o espírito é invisível, é abstrato, certo ou não? Uma cadeira, uma caneta, o seu carro, a sua casa, as pessoas, são visíveis, são concretas, são mensuráveis.
tudo que é concreto, tudo que é visível, gera em você e em mim a tentação de querer possuir, de querer controlar. O espírito que é invisível não te dá a possibilidade de você possuir ou controlar. Por isso que a gente valoriza muito pouco as coisas que acontecem do lado de dentro da gente. Porque nós temos, não se engane, meu irmão, nós temos a tendência de querer valorizar aquilo que a gente enxerga, toca e pode possuir. Sabe o que isso quer dizer? Que a gente precisa ser curado, meu irmão. Porque uma das consequências da gente inverter essa ordem, de valorizar o que é visível e não valorizar o que é invisível, sendo que o invisível é que pode resolver sua vida, quando a gente inverte os valores do que é visível e do que é invisível, a nossa percepção é comprometida. Aí sabe o que acontece? Presta atenção no que eu vou te dizer agora, meu irmão. Quando a gente tem essa inversão dos valores, no momento que você enfrenta um problema, você vai querer de Deus uma solução e não uma transformação. Quando a gente valoriza o que pode possuir, controlar, nós vamos criando um cenário mental, emocional, que faz com que no primeiro problema a gente espere que Deus venha com a solução e não com a transformação. Então eu espero que Deus vá prover a solução, ao invés de produzir em mim uma transformação. Você está entendendo isso ou não, meu irmão? Aí a gente vai coisificando tudo. Que a gente vai pensando que Deus vai trazer a solução para o problema a partir das coisas aparentes e não nos lugares invisíveis do nosso espírito. Olha isso, vamos ver se você concorda. Porque quando a gente tem um problema de relacionamento qualquer problema de relacionamento, o mais comum de todos é problema no casamento. Então, quando você acha que o seu companheiro ou a sua companheira, seu cônjuge, ele está tornando o seu casamento ruim, é porque você acha que seu casamento está ruim, porque o seu cônjuge não está te entregando as coisas que você imaginava que iam fazer de você uma pessoa feliz. Coisas. As crises nas relações começam quando a gente contabiliza quanta coisa a pessoa deixou de me entregar e que são coisas que eu considero que me fariam mais feliz do que eu sou, ou que resolveriam o problema da minha infelicidade. Quantas coisas numa briga de casal você já viu um jogar na cara do outro que fez e que o outro deixou de fazer? Que a gente sai coisificando a coisa. A gente começa a tornar coisificado o relacionamento. E tudo que é coisa pode ser contabilizada. E quando é contabilizada, aí começou uma guerra de quem faz mais e quem faz menos. Essa é a desgraça de uma natureza tomada por uma forma de ver a vida sem conseguir enxergar. Querendo colocar a esperança da solução dos problemas naquilo que dá para ver e tocar, ao invés de recuperar no invisível que Deus revela dentro de cada um de nós, a transformação que pode dar jeito no deserto que você está enfrentando. Sem perceber, a gente começa a trocar o valor de gente e de coisa. E como a gente começa a dar prioridade para as coisas ao invés da relação, então quando na relação vale mais para você as coisas que a pessoa deixou de te entregar, ao invés de você valorizar o momento, a estrutura emocional e mental que a pessoa com quem você está tendo problema apresenta,
acabou. Não tem ambiente de solidariedade, não tem ambiente de misericórdia. Não tem como você viver outra coisa que não seja um inferno dentro da sua casa, do seu trabalho, ou seja lá onde você encontra o conflito de relação. Não tem como viver compaixão, ter compaixão pela condição do outro, porque a gente vai se tornando concorrente, sem perceber. Por quê? Se são as coisas que me fazem feliz, então quanto mais coisas eu puder possuir e controlar, mais feliz eu vou ser. E se a minha felicidade depende da quantidade de coisas que eu tenho à disposição, então a pessoa com quem eu convivo acaba se tornando um concorrente, porque eu quero impedir que ela tire de mim o direito de eu ter as coisas que me fazem feliz. E às vezes as coisas que eu acho que vão me fazer feliz, eu coloquei expectativa nela de me entregar. E ela não me entregou. Acabou, meu irmão. Não tem ambiente, espaço para mais nada. Você percebe que hoje a gente olha de uma maneira mais profunda o que aconteceu com a nossa natureza, ou então a gente vai continuar empurrando sujeira para baixo dos tapetes das relações. Não tem outro jeito, meu irmão. Vamos construindo relações de concorrência. E toda relação de concorrência gera um estado de conflito. Sempre vai surgir um conflito. E todo conflito vai fazer com que surja destruição, sujeira, destroço. Aí o coração vai ficando deserto. A terra do coração vai ficando desolada. Exatamente como o povo aqui de Judá via o seu cenário. Uma terra desolada. Deserto. Diante de tudo que eu falei até agora, meu irmão, faz um exercício agora com você mesmo. Identifica aí com você quais são os desertos que você está enfrentando hoje. Qual é o deserto que você carregou aqui para dentro? E quanto desse deserto que você carregou para cá hoje só existe porque a sua visão foi comprometida? Porque você colocou expectativa nas coisas que as pessoas deviam ter entregado para você. Porque você até hoje priorizou o valor daquilo que você pode ver, tocar e possuir e controlar, e não valorizou aquilo que de forma invisível o Espírito de Deus depositou em você. Quantos desertos você tem carregado? Porque você tem invertido o valor do invisível em relação ao que é visível. Mas, meu irmão, agora eu quero te falar uma coisa. O nosso Deus, o Deus que está aqui, Ele é um Deus de movimento. Deus não é um Deus estático, parado. Deus é um Deus de movimento. É um Deus que pode levar você, independente do tamanho da terra machucada que você tem carregado no coração, independente da dimensão do deserto que você está carregando, Deus é um Deus que movimenta recomeços. Deus é um Deus de movimento, que movimenta você do lugar da desolação para o refúgio da esperança, que tira você do vale sombrio para o cume do monte de um novo amanhecer.
E aí a gente olha aqui para o texto. Versículo 1 e 2. Os desertos, as regiões desabitadas, a terra desolada florescerá. Eu não duvido que tenha muita gente aqui hoje, assistindo a gente online, que percebe que o coração, de um tempo para cá, já não tem mais condições de carregar ninguém. É uma terra desolada, machucada, ferida, comprometida. Mas Deus, que é um Deus de movimento, é o Deus que na sua palavra está dizendo para você, meu irmão, que não tem deserto que seja seco, árido, suficiente para impedir que Deus faça florescer um jardim. O deserto florescerá, e não só florescerá, vai carregar o quê? Alegria. Quais dos seus desertos e quantos deles têm impedido você de ser alguém alegre? Quanta gente carregando profunda amargura, um peso de opressão, convivendo com constante depressão, porque tudo que enxerga é um deserto sombrio. E olha como Deus é um Deus cuidadoso, porque diante do seu deserto, Ele não só faz florescer, Ele faz com que aquilo que vai florescer, traga para você um recomeço de alegria. Faça você reviver a verdadeira alegria de ter sido visitado pelo Deus que transforma deserto em jardim. Deserto. E às vezes os desertos que você carrega possuem marcas de gente que te feriu, gente próxima a você. O povo aqui, judeu, estava enfrentando uma afronta dos seus primos, os edomitas, seus parentes. Quanta afronta vem de gente por quem nós temos apreço e amor. Quanta gente que a gente ama fere. Esses desertos, eu até ouso dizer que são os desertos mais áridos que a gente enfrenta. São os conflitos mais dolorosos que a gente tem. Mas Deus é o Deus que encara o seu deserto como um lugar de movimento. O ambiente que não pode fazer nada surgir, passa a ser movimentado pelo Deus de movimento. Brotos e raízes começam a surgir e você começa a perceber que nada pode ser o fim, se não foi Deus que disse que é o fim. Nada pode ser parado, se não foi Deus que disse para parar. Por isso que no versículo 3 e 4, a palavra de Deus é: fortaleçam aqueles que estão com as mãos cansadas e apoiem aqueles que estão com o joelho fraco. Porque tem gente cansada, com as mãos cansadas e com o joelho cansado do quê? De passar a vida vivendo pelo aparente, de passar a vida encarando os conflitos que foram criados, porque até agora só teve como referência as coisas, aquilo que pode controlar, aquilo que pode possuir. Não colocou a referência na revelação invisível de Deus,
Porque as revelações invisíveis de Deus não trazem solução para o problema, trazem transformação para quem está encarando o deserto. E quando você não encara o seu problema a partir da possibilidade de ser transformado por Deus, mas só cria expectativa de ter a solução provida por Deus, você nunca vai sair do estágio de crise. Uma crise pode acabar, mas a outra vai começar do mesmo jeito ou pior, porque você não se enfrentou e não percebeu que Deus não quer te dar soluções momentâneas, Ele quer te dar uma transformação eterna. E a transformação eterna de Deus é para você perceber que não tem problema se sentir cansado. O problema é você insistir em caminhar, em colocar força naquilo que não nasceu da revelação de Deus. Você continuar vivendo pela referência errada. Você continuar vivendo como alguém que acha que tem os olhos abertos. Quer dizer, alguém que acha que tem a capacidade de enxergar além, de perceber tudo da melhor forma. Alguém que acha que sabe tudo, sabe como lidar com tudo. Essa é a maior desgraça de ter os olhos abertos. É achar que a nossa referência do que é certo ou errado vai dar conta da nossa crise e do nosso problema. Não, meu irmão, só vai te afundar ainda mais. Por isso Deus, nessa noite também, diante dos desertos que você pode ter trazido para cá, Ele não apenas vai fazer florescer o seu deserto, fazer você recuperar a alegria no coração e no viver, mas Ele vai fortalecer suas mãos, seus joelhos, que se cansaram até aqui. Por isso que Ele diz, Ele vem para te salvar. Ele vem para salvar a sua vida da miséria de viver sem um propósito. Meu irmão, Deus vem nessa noite para fazer você florescer. Deus não vem para trazer solução. Deus vem para trazer transformação. Florescer. O deserto florescerá. Meu irmão, para encerrar, eu quero que você pense uma coisa aqui comigo. Essa igreja está passando por um recomeço. Está passando por uma revitalização. Você que está aqui há muito tempo é parte disso. Você que está chegando agora também é parte disso. Porque não tem a ver com o que aconteceu, com o que passou, tem a ver com o que o Senhor vai nos fazer viver daqui para frente. E Deus nos chamou para frutificar. A sua vida é um projeto que Deus fez acontecer, porque em você Ele depositou uma capacidade de gerar frutos, que são obras que Ele preparou para você e para mim antes mesmo da gente nascer. Obras que Ele predestinou para nós. A Bíblia fala que nós temos um predestino para as nossas obras. Sabe o que isso quer dizer, meu irmão? Que você não precisa correr atrás e descobrir qual é o sentido da sua vida, qual é a sua profissão certa, qual é o seu talento. Não, você foi criado a partir de um predestino. Seu talento, sua vocação, seu chamado, suas virtudes são aquilo que Deus já predestinou você para viver. Você não tem que correr atrás de descobrir qual é o seu destino. Você precisa receber os invisíveis de Deus e descobrir o que foi que Ele sonhou por você e para você antes de você ser gerado no ventre da sua mãe. Frutificar é o que nós precisamos. Frutificar.
Mas presta atenção nisso que eu vou falar agora, meu. Nós precisamos frutificar como igreja. Mas o tema desse ano não é frutificar, é florescer. Por quê? Porque Deus é um Deus de movimento, mas Deus também é um Deus de processo. Você sabe o que é um fruto? É algo que na maioria dos vegetais, é algo que sai do ovário da flor. Fruto é aquilo que nasce do embrião de uma flor. O que isso quer dizer? Que a palavra de Deus está falando que os desertos vão florescer. Porque não adianta eu dizer para você que você tem uma vocação e um destino em Deus, que você tem uma obra para cumprir, se a sua vida continua sendo uma vida vazia, como uma terra desolada. Não tem como eu dizer para você encontrar o destino da sua vida em Deus, aquilo que você pode produzir e fazer, se o seu coração não passa de um deserto vazio. Eu quero falar algo para você da parte de Deus agora. Os seus desertos estão sendo observados por Deus. Você não está sozinho nas suas dores. Você não está abandonado nas suas crises. Mas Deus não exige que você saia frutificando enquanto você ainda está vivendo um deserto. Deus é o Deus que primeiro floresce o deserto, e da flor vai sair o fruto que você foi projetado para dar. Nós somos uma igreja, famílias nascidas em Deus para dar frutos. Mas esse é um momento, meu irmão, para você, para a sua vida, para a sua casa, em que Deus está nos chamando para transformar desertos em jardins. É o momento em que Deus primeiro quer trazer a flor e a alegria para o seu ambiente, porque é da flor que sai o fruto. Não vai frutificar sem florir primeiro. A beleza, a alegria do florescer é que prepara a materialização dos frutos. Você percebe isso, meu irmão? O deserto florescerá. Seus desertos nessa noite vão florescer. Porque Jesus Cristo de Nazaré é o pão da vida que desceu do céu para fazer com que todo deserto que você enfrente se transforme num campo florido. Meu irmão, Deus não vem trazer solução para o seu deserto. Sabe o que é solução para o deserto? Oásis. Você sabe o que é um oásis? Aquele pedaço de água no meio do deserto. Meu irmão, Deus não vai fazer surgir um oásis no seu deserto. Deus vai transformar seu deserto num jardim. Deus não é um Deus de solução, é um Deus de transformação. Porque não existe solução que não venha de uma transformação. No seu deserto, Deus não quer só matar sua sede, Ele quer devolver a capacidade de você florir como um jardim, que além da beleza das flores, tem a possibilidade de gerar frutos, de ter mananciais correndo, onde nunca mais vai sofrer a sequidão e a aridez de uma terra que não frutifica. Por isso, meu irmão, as flores que Deus vai fazer brotar no seu deserto são as flores de onde vão surgir os frutos que você nasceu para dar.
Se você não está dando fruto até hoje, não sei quantos anos você tem, o que você está vivendo, o que você está passando. O que eu sei é que Deus é o Deus que disse que os desertos vão florescer. E o que você ainda não viveu da parte de Deus, daquilo que Ele sonhou para você, essa é uma noite que você pode florir o seu deserto e fazer com que frutos saiam do ovário das flores que você carrega. As flores dizem que há uma beleza aparente por causa da vocação e do chamado que você carrega no conteúdo. Meu irmão, uma flor é linda, só que mais bonito do que a aparência da flor é o potencial que ela carrega de gerar um fruto. Deus vai fazer o seu jardim florescer nessa noite, nesse ano, nesse mês, nessa semana. Mas não é para você se contentar com a beleza da flor, é para você assumir a responsabilidade do seu fruto e viver para frutificar. Isso é o que Deus pode fazer por nós nessa noite. Vou convidar você a fechar os seus olhos. E eu quero orar com você. Eu não vou te chamar aqui à frente por uma razão. Todos nós carregamos desertos. Qual foi o deserto que você enfrentou essa semana passada? Ele continua aí? Pode ser. A questão não é se ele continua ou não, a questão é se você continua esperando um oásis ou se você vai entender de uma vez por todas que é o invisível de Deus em você que vai gerar a transformação que você precisa. Não é a solução de um oásis no deserto, é a transformação de uma terra seca num jardim florido. Em seguida nós vamos celebrar a ceia, porque a memória do sacrifício de Jesus é a lembrança do invisível de Deus, que pagou a nossa morte com preço de sangue, de cruz. E o sacrifício de Jesus é o movimento de Deus no universo para garantir para você hoje que nenhum deserto pode impedir um jardim florido de nascer. Nenhuma terra seca, árida e desolada pode impedir a ação de Deus de um jardim florido e que vai frutificar, nascer em você. Meu irmão, pare de se apegar àquilo que você pode possuir, controlar e obter. Passe a priorizar aquilo que você não vê, não toca, mas que pode sentir sendo preenchido em você a partir do que o Espírito Santo de Deus quer revelar. Os invisíveis de Deus é que vão fazer você experimentar a transformação de um deserto num jardim e parar de se cansar, de cansar os seus joelhos, as suas mãos e os seus pés no seu deserto, correndo atrás de um oásis como solução.